Fala galera, chegamos à aula de parte número 2, né? A parte número 2 da aula 19. Vamos lá? Então, sem mais delongas, a gente continua estudando as tabelinhas de reação. Vocês vão encontrar em muitas questões de tabela de reação uma porcentagem. Essa porcentagem pode vir chamada de grau de equilíbrio. A gente já vê outros nomezinhos para ela. Nós vamos ver como lidar com isso. Aqui temos um exemplo que traz isso. Então é um exemplo de tabela, a gente vai treinar a tabela e ver o que é esse tal de grau de equilíbrio que aparece em algumas. Essa questão aqui fala que em um cilindro que tem paredes, as paredes, né, a parede do cilindro, indeformáveis, ou seja, e fixas, ou seja, o volume está constante, tem lá dentro 10 mol por litro, que é esse emissão, né, de molar, é o 10 mol por litro, de NaOBr. Aí ele pede para considerar um grau de conversão de 80%. O que será que é isso? Qual o valor da constante de equilíbrio, olha só, pedindo Kc, em função das concentrações? Vamos recorrer a uma tabela para ver como esse problema se comporta. Temos a tabela. Temos uma coluna para cada reagente e produto, uma linha para início, consumo, produção e equilíbrio. Beleza. O que nós sabemos? Nós sabemos que no início tinha 10 mol por litro do NaOBr. Então botei aqui. No início tem 10 mol por litro de NaOBr. Os produtos NO e BR2, a princípio não tem nada. Em geral a gente considera que no início risca o produto. Não tem nada de produto, tem zero de produto no início. Então é o que a gente fez. O que mais que a gente sabe? Nada. A gente só sabe que o grau de conversão foi 80%, mas não sei mais nada. Então vamos ver o que é esse grau de conversão, porque a princípio parece que nem dá de resolver. O grau de conversão, ou grau de equilíbrio, muitas vezes expressado pela letra grega alfa, igual a uma porcentagem, é o percentual de reagente que virou, que foi convertido, que se transformou em produtos. Então, se o meu grau de equilíbrio é 50%, metade do reagente virou produto. Se o meu grau de equilíbrio é 20%, 20% do reagente virou produto. Beleza? Às vezes ele aparece com o nome não grau de equilíbrio, mas grau de conversão, ou quando são compostos iônicos, ou que sofrem dissociação, ionização, pode até não ser iônico também, como um HCl, por exemplo. Aí aparece o nome grau de ionização, ou grau de dissociação, você vai ver isso também. É grau de alguma coisa, é um percentual, quer dizer quanto do reagente que virou produto. Beleza? Vamos dar um exemplo disso, olha só. Aqui nessa questão, nós temos 10 mol por litro de reagente com 80% de grau de equilíbrio. O que isso quer dizer? Bom, se o grau de conversão fosse de 100%, isso quereria dizer que o reagente inteiro, a totalidade dos 10 mol por litro seriam consumidas. O consumo seria completo. Como a nossa conversão é de 80%, só 80% do meu reagente se converte em produto. Então, você faz a regra de 3 e encontra que quanto que se converte? Só 8 mol por litro. Quer dizer o quê? Que vai ficar sobrando 2, né, galera? Vamos botar isso na tabela, então. Por causa do grau de conversão de 80%, que está aqui em vermelho, eu sei que o consumo de reagente foi de 80% do que eu tinha. E 80% do que eu tinha é 8 mol por litro. Então, ótimo. Agora eu já sei quanto que foi o consumo. O consumo é só para o reagente. Não faz sentido eu falar em consumo de produto. Você percebe que a estequiometria do problema é 2 para 2 para 1? Se 2 gera 2 e gera 1, 8 gera 8 e gera 4. É a mesma proporção, você só mantém essa proporção. Como é 2 NaOBr e 2 NO, quando consome 2 NaOBr, forma 2 NO. Quando consome 2 NaOBr, 8 NaOBr, forma 8 NO. Então eu posso dizer que produziu 8 NO. Agora o NO é 2 para 1 BR2. A quantidade formada de BR2 é a metade. Então vai formar só 4 do BR2. Estamos levando a estequiometria em consideração. Nota que não produziu nada do reagente, né? Nada a ver. O que temos no equilíbrio, então? No início tinha 10 do NaOBr. Eu consumi 8, então sobra 2. Não tinha nada de NO. Eu produzi 8, então sobra 8. Eu não tinha nada de BR2 e produzi 4, então sobra 4. Encontramos o quê? As concentrações em mol por litro
das espécies no equilíbrio. E ele quer saber o que da gente? Ele quer saber a constante de equilíbrio. Então vamos agora fazer a constante de equilíbrio. Tá aqui as concentrações no equilíbrio. Qual que é o KC desse processo? O produto, que é o NO ao quadrado, vezes o BR2, dividido pelo reagente, que é o NOBR, também ao quadrado. Vamos substituir os valores que nós encontramos. Constante de equilíbrio. O NO substitui por 2 mol por litro. Eita, falei errado. O NO substitui por 8 mol por litro, ao quadrado. O BR2 substitui por 4 mol por litro. O NOBR substitui por 2 mol por litro ao quadrado. Faz a continha e você encontra 64. Encontrou a constante de equilíbrio. É um exercício bem parecido com os que a gente fez na parte 1 da aula, com a novidade desse tal de grau de equilíbrio. Beleza? Fica atento, ele só quer dizer a porcentagem de reagente que vira produto. De resto, a resolução da tabela é a mesma. Tudo bem? Aqui nós temos um bom e velho para treinar. Qual é a sugestão que você faça com isso? Você pausa aqui e tenta resolver a questão. Daqui a alguns segundos eu vou clicar aqui no teclado e vai aparecer a resposta. Se você acertou tudo, beleza, ótimo, você conseguiu aplicar o que a gente viu até agora. Se teve algum item que te deu dúvida ou você não acertou, você pode clicar, deixa eu fazer aqui em cima, vai aparecer agora um link com a resolução dessa questão aqui. Então, eu não consegui o item tal, vem aqui na resolução, ou melhor, aqui na resolução, e aí você pode ver a resolução dessa questão, mas ela é um exemplo para treino disso que a gente viu até agora. Beleza? Você vê que ela é uma questão inteirinha lá da UEM sobre esse assunto. Se você montar a tabela, você consegue resolver o item 1, 2, 4, 8 e 16. Então, essas tabelas elas são um pouco longas de fazer. É um pouco trabalhoso. Mas elas tendem a vir como uma questão inteira. A questão inteira é relacionada àquela tabela. Beleza? Bastante importante, então. Tudo bem? Vamos ver o gabarito. O gabarito desse para treinar é... 4, 8 e 16. Muito bem? Então, qualquer coisa, você clica no link que apareceu. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link também. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Aqui nós temos um exemplo de um tipo de exercício bem comum. A gente vai mudar uma coisa. Você deve ter percebido que todos os que a gente fez até agora pediam o valor do KC. Os exemplos que a gente viu na parte 1 da aula eram pedia o KC. Esse da UEM que você acabou de fazer pedia o KC também. Às vezes ele te dá o KC e pede outra coisa. É o caso desse exemplo número 3. Olha como é que ele fala. Ele fala que no início tem 10 mol por litro de N2, 8 mol por litro de H2. E pergunta qual deve ser a concentração de amônia. Então agora a pergunta é qual que é a concentração do produto no equilíbrio. Ele te deu a constante de equilíbrio, está escrito. A constante de equilíbrio é 150. Então vamos ver como que a gente aborda esse problema. A tabela é a mesma. É legal montar uma tabela. Então vejamos. Tabela. Cada coluna se refere a uma espécie. Tem linha de início, consumo, produção e equilíbrio. Tudo bem? Vejamos. No início tem o quê? Tem 10 mol por litro de N2, está no enunciado. 8 mol por litro de H2, está no enunciado. E, em geral, a gente fala que não tem nada do produto, que é a amônia. Então, tudo bem, não tem nada de amônia ali no início. Agora, o que mais que nós sabemos? Eu sei que eu não vou consumir nada do produto. E eu sei que eu não vou produzir nada dos reagentes. E agora? Não sei mais nada. Eu sei o que tinha no início e sei qual que é o KC. Como é que eu vou saber quanto que vai ter no equilíbrio? Para isso, a gente vai fazer assim, ó. Você vai precisar da equação e do balanceamento dela. Muitas vezes ela vem, às vezes você que tem que fazer o balanceamento, mas é fato que precisa da estequiometria. Qual que é a estequiometria desse problema? 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2 e forma 2 mol de amônia. Só que eu não sei quanto que reagiu, então a gente vai falar que não sabe. A gente vai usar uma letra para dizer, eu não sei o valor. Vou inventar um valor, né? Vou inventar o valor e dizer que em vez de ser 1 para 3 para 2, o que reagiu de N2 não foi 1 mol, foi X mol. Reagiu X mol de N2.
Se reagiu x mol de N2, foi quanto de H2? Foi 3x, né? Porque é 1 para 3, x para 3x. Se é 1 para 3 para 2, é x para 3x para 2x. Então, você encontrou, você propôs valores para o consumo de N2, para o consumo de H2 e para a produção de amônia. X, 3x e 2x. E agora, adivinha, você vai colocar aqui na tabela esses valores. Qual que foi o consumo de N2? Não sei, foi x. Qual que foi o consumo de H2? Foi 3 vezes maior, então foi 3x. Qual que é a produção de amônia? A produção da amônia, que eu estou escondendo ela, foi do que? De 2x. Então, botei lá 2x. E agora? Para o N2, tinha 10 no início e você consumiu x. Então, quanto é que vai sobrar? 10 menos x. Sobra 10 menos x. Do H2, tinha 8, gastei 3x. Sobra 8 menos o que eu gastei, menos 3x. E da amônia, não tinha nada no início, eu produzi 2x, então fica com 2x. Encontramos o que de novo? As concentrações no equilíbrio. Agora você pode ir lá e botar na constante de equilíbrio. Então vamos botar na constante de equilíbrio. Lembra do que ele estava querendo? Ele quer saber a concentração de amônia. Ele quer saber o valor de 2x. Então vamos lá. Agora eu tenho aqui a nossa equação e as concentrações no equilíbrio. Qual que é o Kc? Produto amônia ao quadrado. Reagente N2 e H2, H2 ao cubo. Vamos substituir os valores fornecidos. O Kc vale quanto? Vale 150. A concentração de amônia, 2x, que fica ao quadrado. A concentração de N2 é 10 menos x, a de H2 é 8 menos 3x, e fica ao cubo. Aí algo muito fácil é você reorganizar tudo isso. Reorganiza isso e vai aparecer um polinômio de quarto grau. Aparece isso que está mostrando aqui embaixo. E aí você é muito tranquilo também de resolver isso aqui, né? Você só faz a continha e encontra o valor de x. Você encontrou que o valor de x foi 2,6. Então, quanto que é o 2x? A concentração de amônia. Atenção para isso, ó, ele quer o 2x. Ele quer saber a concentração da amônia. É o dobro do x que você achou, né? 5,2. Tá, galera, assim, é brincadeira, vocês não têm que resolver uma equação de quarto grau. Era de fato, eu tava até botando medo em vocês. Não vai ter um exemplo que você tenha que fazer uma conta difícil como essa. Eu botei esse exemplo aqui para vocês verem o método de resolução. O importante é ver o 10 menos x, o 8 menos 3x e o 2x. Para resolver essa conta aqui de baixo, você precisaria de um software, precisaria de um programa e não faria na mão. Isso aqui não é algo que apareceria na prova. Os exemplos de prova vão chegar até aqui, só que a conta é muito mais fácil. Em geral, cai em uma equação de segundo grau. Em geral, cai em algo que você resolve por Bhaskara. E é o que a gente vai ver no exemplo da sequência. É o que a gente vê agora nesse exemplo número 4. Beleza? Nas aulas posteriores, na aula 21, 22, 23, a gente vai ver um exemplo ou uma forma de resolver que nem precisa fazer Bhaskara. A gente vai aproximar o resultado e vai ficar ótimo. Mas na aula de hoje, a gente vai ver a resolução completa que vai, muitas vezes, aí cair numa resolução de equação de segundo grau, beleza? Esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo da vida real que cai numa equação que o computador resolve. Mas a gente vai aplicar os princípios disso aqui no exemplo número 4, beleza? Olha o que nós temos nesse exemplo número 4. Super comum um exemplo como esse. Ele fala qual que é a concentração do ácido acetil salicílico no equilíbrio se a concentração dele, inicial, é 2 vezes 10 na menos 3 mol por litro. E ele também fala a constante de equilíbrio, 3,2 10 a menos 4. Então ele te deu a quantidade inicial e a constante de equilíbrio. É tipo assim, peguei um pouquinho de ácido acetil salicílico, joguei num copo. Aí eu sei a quantidade que eu botei e sei a constante de equilíbrio. Eu quero saber quanto que vai gerar das coisas ali dentro. Vamos ver. Primeira coisa que você precisa da equação é que eu estou te fornecendo. O ácido acetil salicílico é esse cara. Ele perde um hidrogênio. Como é um ácido carboxílico, perde um hidrogênio. A gente vai chamar aqui o reagente de ácido acetil salicílico de HAAS.
que ele é o ácido com o hidrogênio. E o produto perdeu o hidrogênio, então vai ser só o AAS. Beleza? Vamos fazer o quê? A boa e velha tabela. O que nós temos na tabela? Eu sei o que eu tinha no início. No início eu tinha quanto do reagente? Quanto do HAAS? Nós tínhamos 2 vezes 10 na menos 3. Então vai lá e coloca na tabela. 2 vezes 10 na menos 3. E não tinha nada dos produtos. Nada do AAS e nada do H+. Tem consumo de produto? Nada a ver, mas a gente já viu isso, né? Não vai ter consumo do produto, não vai ter produção do reagente. Agora, como que a gente vai proceder aqui? Não, parece que eu não sei mais nada. Eu sei o que tem no início e eu sei a constante de equilíbrio. Como que eu vou saber a concentração de equilíbrio de alguém? Procedendo da mesma forma. Vou falar assim, ó. De acordo com a equação, 1 mol do HAAS se relaciona com 1 mol de AAS e se relaciona com 1 mol de H+. Só que eu não sei quanto que reagiu. Então eu vou usar uma letra para isso. É 1 mol para 1 mol para 1 mol, vou usar isso em X. 1 mol reage com 1 mol, então X mol do reagente gera X mol do produto e X mol do produto. 1 para 1 para 1, X para X para X. Aí eu posso dizer que o consumo de HAAS foi de X mol por litro. E que a produção dos produtos foi de X mol por litro para cada um. O que você consegue ver aqui? Que para o HAAS tinha 2 no início e consumiu X. Então no equilíbrio tem 2 menos X. Os outros não tinha nada e formou X. Então no equilíbrio vai ter X. Você encontrou mais uma vez as concentrações no equilíbrio químico. E você pode fazer o quê? Ir lá na constante de equilíbrio. O que nós temos aqui? A constante de equilíbrio, que vai ser o produto AAS e H+, sobre o reagente, que é o HAAS. Qual que é a concentração de cada um? Só substituir agora. A constante de equilíbrio estava aqui, né? 3,2, 10 na menos 4. Substituímos a constante de equilíbrio. AAS e H+ é x e x. Top! Nossa, bem mais fácil, né? Um x e um x já vai dar um x ao quadrado. E aqui ali embaixo da fração é o HAAS, que é 2 menos o x. Agora você resolve essa equação aqui, que é uma equação muito mais simples de resolver do que aquela bizarrona que a gente viu agora há pouco. Vamos fazer isso? Eu vou mostrar para vocês isso em etapas. Nós temos o quê? Aqui é o que a gente acabou de fazer. Agora eu vou passar essa parte aqui de baixo para lá multiplicando. Então ela passou multiplicando. Isso tudo passa multiplicando para lá. É igual ao x ao quadrado. Agora a gente vai multiplicar esse em preto, 3,2, pelo vermelho. Esse em preto pelo vermelho vai dar 6,4, 10 na menos 7. E esse em preto pelo azul vai dar menos 3,2, 10 na menos 4 vezes x. Igual ao x ao quadrado. Agora eu vou passar o x quadrado para o outro lado. Opa, ele vai para o outro lado. Ele vai para o outro lado e vai ficar menos x ao quadrado. O azul continua ali, o vermelho continua ali. E aí ficou igualado a zero. Olha o que a gente tem. X ao quadrado, depois tem x e depois tem um termo independente. Isso é uma equação de segundo grau, que você resolve através da fórmula de Bhaskara. Aqui o valor não vai dar bem exato, então você pode fazer pela calculadora. Usando a calculadora para esses valores, você vai encontrar que o x dá 0,6 vezes 10 na menos 3. Então você encontrou o x. Agora você pode fazer o quê? Você vem aqui e fala, eu sabia que a concentração no equilíbrio de cada um era essa daqui. Isso quer dizer o quê? Se o x é 0,6, 10 na menos 3, então é só substituir o x. No equilíbrio vai ter 2 vezes 10 na menos 3 menos o 0,6. Dá 1,4 para o HAAS. E o AAS e o H+... Opa, galera, aqui deixa eu ajeitar. Tem uma coisa errada, né? Eu só falo para vocês e já tá suficiente. Aqui o x ficou 0,6, 10 na menos 3. E o x para o H+ também. Aqui tá escrito em verde, tá errado, tá, galera? Seria 0,6 vezes 10 na menos 3. Só substitui o x que você encontrou e você sabe a concentração de todo mundo. Portanto, você vai dizer que a concentração do HAAS foi de 1,4 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Beleza? Esse daqui, você ainda teve que resolver uma equação de segundo grau. Agora você vai lá na apostila e resolve os 20 exercícios.
você vai ver que o monte dá para fazer até mais fácil. A equação de segundo grau que você teria que resolver é muito mais simples. Tem algumas que não tem um termo independente, e aí você consegue cortar uma coisa com a outra. Os cálculos, quando o vestibular propõe um problema como esse, são o mais simples possível, para que seja mais fácil de resolver. Esse daqui da equação de segundo grau é um que aparece em questões um pouco mais difíceis. Aquele que eu mostrei do x na quarta, aquele não aparece. Era só um exemplo para a gente ver como que resolveria um problema assim. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Você pode então resolver lá os 20 exercícios, fazer as 5 questões que tem lá na plataforma do Estudos. Se você quiser marcar um horário para falar comigo na PPJ de sexta-feira, recomendo que você faça isso. Só me buscar no Hangouts e me falar que você quer marcar um horário para PPJ, e aí a gente marca. Beleza? Até semana que vem e bons estudos!